Olá, gente! Hoje a nossa aula vai ser sobre problemas envolvendo o sistema de equações do primeiro grau. Nós vamos fazer a interpretação, dos problemas que envolvem esse sistema. Se alguém tiver alguma dúvida em relação ao sistema de equação do segundo grau, eu peço para vocês irem para a aula de sistemas de equação do primeiro grau, onde eu explico passo a passo como fazer o sistema. Então vamos lá. O primeiro problema diz: em um estacionamento há carros e motos, totalizando 35 veículos e 110 rodas. Quantas motos e carros há no estacionamento? Bem, aqui nós vamos ter duas equações, uma envolvendo a quantidade de carros e a outra envolvendo a quantidade de rodas. Então, antes de montar essa equação, eu coloquei duas letras, um para carro, outro para moto, porque a gente não sabe a quantidade de cada um. Eu não posso botar a mesma letra para os dois. Então, eu disse que carro é X e moto é Y. Se ele fala que carro mais moto é 35, a primeira equação formada vai ser essa aqui. X mais Y é igual a 35. A segunda equação vai estar relacionada ao número de rodas. Então, primeiro, a gente vai ter que saber a quantidade de rodas para cada veículo. O carro, a gente sabe que tem 4. E a moto, a gente sabe que tem 2. Bem, como eu não sei a quantidade de carros e nem a quantidade de moto, a equação, vai ficar em função de x e y. Então, o carro vai ser 4x e a moto vai ser 2y. E a equação ficou dessa forma aqui, 4 rodas para o carro, 2 para a moto, é igual a 110. Agora, basta resolver esse sistema. Muito bem, eu vou pegar a primeira equação e multiplicar por menos 2. Multiplicando por menos 2, como tudo era positivo, ficou negativo e tudo multiplicado. Bem, por que eu fiz multiplicado por menos 2? Porque na segunda equação eu tenho um 2y positivo. Então, se eu multipliquei aqui por menos 2, aqui vai ficar um 2y negativo. Ou seja, a gente vai poder cortar o y. Esse aqui é o método da adição. O método da adição, a gente vai fazer a soma dos termos. Menos 2x mais 4x, que vai dar 2x positivo. Esse vai cortar com esse, ou seja, vai ficar 0. E menos 70 com mais 110 vai ficar 40. Resolvendo essa equação aqui, x igual a 20, ou seja, nós temos 20 carros. Agora, basta você escolher ou a primeira ou a segunda equação para substituir o valor de x encontrado. Como a primeira equação é mais simples, eu vou jogar aqui a quantidade de carros que eu já achei. Então, ficou dessa forma aqui. 20 mais y é igual a 35. Agora, eu vou passar o 20 para o outro lado e vou encontrar o valor de y. Então, tá aí o valor de y. Y é igual a 15, ou seja, nós temos 15 motos. Caso vocês tenham alguma dúvida em relação ao resultado, basta vocês colocarem os resultados aqui. Por exemplo, a gente tem um total de veículos 35. Se a gente pegar o número de carros 20 mais o número de motos 15, 20 mais 15 vai dar 35, tá? Então, vocês podem substituir aqui para ver se vai dar esse mesmo valor, tanto na primeira como na segunda, tá? Se der alguma coisa errada, você errou em conta. O segundo problema diz: a soma das idades de duas pessoas é 25 e a diferença entre as idades é 13. Qual é a idade de cada uma? Bem, eu não sei quem são as pessoas e não sei qual é a idade, mas eu sei que a soma da idade vai dar 25 e a diferença vai dar 13. Então, eu coloquei pessoa A e pessoa B e vou dar uma letra para cada pessoa. Então, eu escolhi X para a pessoa A e Y para a pessoa B. Bem, se a soma das idades das duas pessoas é igual a 25, eu vou montar uma equação com isso aqui, que ficou desse jeito aqui, x mais y é igual a 25. E a segunda vai ser a diferença entre as idades. A diferença, a gente vai ter um sinal negativo. Agora, a gente vai utilizar o método da adição.
Por que a gente vai utilizar o método da adição? Porque o y aqui dá para cortar. Eu tenho um y positivo e um y negativo. E aí eu vou somar x mais x, 2x, menos y mais y dá 0, e 25 mais 13, 38. Resolvendo essa equação aqui, x é igual a 19. Então, eu já achei a idade da primeira pessoa. Agora, a gente vai escolher ou a primeira ou a segunda para substituir o x que eu acabei de encontrar. Eu vou escolher a primeira equação. Então, ficou desse jeito aqui, 19 mais y é igual a 25. Estou substituindo o x por 19, porque foi o que eu acabei de encontrar. Jogando 19 para o outro lado, y é igual a 6. Então, está aqui a resposta. A pessoa A tem 19 anos e a pessoa B tem 6. Se a gente fizer a soma de 19 mais 6, vai dar 25. E se a gente fizer a diferença, ou seja, a diminuição da maior menos a menor, 19 menos 6 vai dar 13. Então, está confirmado aqui o resultado. O terceiro problema diz, a soma de dois números é 50 e o maior deles é igual ao dobro do menor menos 1. Então, a gente vai ter que montar uma equação com essa informação aqui, a soma de dois números é igual a 50, e a outra com o maior deles é igual ao dobro do menor menos 1. Bem, como eu não sei o número, eu dei o nome de número A para o primeiro número e o número B para o segundo número. E eu vou escolher uma letra para cada uma dos dois. Eu escolhi x para o número A e y para o número B. A soma desses dois é 50. Então, a primeira equação já está formada aqui, ó. X mais y é igual a 50. Então, está aqui a equação da primeira informação. A soma dos dois números é igual a 50. A segunda informação, e o maior deles? Quem é o maior deles? Eu vou escolher. Eu vou dizer que o y vai ser o maior. Então, y é igual ao dobro do menor menos 1. Ou seja, y é 2 vezes x menos 1. Então, ficou essa segunda equação aqui, tá, gente? Vocês poderiam escolher como sendo o número maior x, não tem problema. Você vai ter que escolher qual vai ser o maior. E aí, interpretar. Se o y é maior, então o y vai ser igual ao dobro do x, menos 1. Se fosse o x maior, o x teria que ser o dobro do y, tá? Então, tem que fazer essa interpretação aqui direitinho. Você que vai escolher quem é maior, tá? Eu escolhi o y. Nesse sistema aqui, eu vou utilizar o método da substituição e não da soma. Por quê? Porque eu já tenho uma informação aqui na segunda equação. Y é igual a 2x menos 1. Ou seja, aonde tiver y na primeira equação, eu vou substituir por 2x menos y. E aí, ficou dessa forma aqui, né? Eu tirei esse y e coloquei 2x menos 1. Eu coloquei entre parênteses para vocês entenderem o que eu fiz, né? Eu tirei o y e botei 2x menos 1. Agora, eu vou resolver essa equação. Eliminar o parênteses, letra para um lado, número para o outro e vou encontrar o valor de x. Então, o valor de x ficou igual a 17. Tá? Eu somei aqui 1x mais 2x, deu 3x, passei o menos 1 para o outro lado, ele ficou positivo, né? Deu 51, 51 dividido por 3 vai dar 17. Agora, eu vou pegar ou a primeira ou a segunda e vou substituir o valor de x que eu acabei de encontrar, que é 17. Você pode escolher a primeira ou a segunda, eu vou escolher a primeira. Então, ficou dessa forma aqui. 17 mais y é igual a 50. Agora, eu vou jogar o 17 para o outro lado e encontrar o valor de y. Então, tá aqui a resposta. Y é igual a 33, porque eu fiz a diminuição aqui, e o x eu já tinha encontrado que era 17. Se você substituir 17 e 33 aqui na primeira equação, ó, vai dar 50. Ou se você botar o 17 aqui, né, vezes o 2, menos 1, você vai achar 33, que é o valor do y. O quarto problema diz, 2 pessoas ganharam juntos R$50 por um trabalho. E uma delas ganhou 25% do que a outra. Quanto ganhou cada pessoa? Como eu não sei as pessoas, eu coloquei pessoa A e pessoa B. E vou escolher uma letra para cada pessoa.
Eu escolhi X para a primeira e Y para a segunda. A primeira informação é: duas pessoas ganharam juntas R$ 50. Então, vamos montar essa primeira equação aqui. Se elas juntas ganharam R$ 50, eu vou ter um sinal de mais aqui. X mais Y é igual a 50. A segunda informação, ele diz que uma delas ganhou 25% que a outra. Então, eu vou escolher quem é a pessoa que ganhou 25% do que a outra. Eu vou dizer que Y ganhou 25% do que a outra. Então, Y é 25% de X. 25% não é o número 25. A gente tem que transformar isso aqui para um número decimal. Na realidade, 25% é 25 sobre 100. Então, Y vai ser igual a 0,25x. Então, essa aqui vai ser a segunda equação. Então, tá aqui as nossas duas equações, né, que a gente vai utilizar para encontrar o valor de x e de y. Eu vou utilizar o método da substituição, porque eu já estou dizendo que y é igual a 0,25x. Então, eu vou pegar essa informação aqui e vou jogar na primeira equação. Onde tiver y, eu vou colocar 0,25x. Então, ficou dessa forma aqui, x é igual a 0,25x mais 50. Eu vou ter que fazer o somatório desse x aqui. Eu tenho 1x mais 0,25x. Isso aqui vai dar 1,25x. Passando 1,25 para o outro lado na forma de fração e fazendo essa divisão, x vai ser igual a 40. Ou seja, a pessoa A ganhou 40. Agora, eu vou pegar esse valor aqui e jogar ou na primeira ou na segunda equação. Eu vou jogar na primeira, que é mais fácil para você substituir. Então, ficou dessa forma aqui, né? X mais y é igual a 50, 40 mais y é igual a 50, porque a gente acabou de encontrar o valor de x, que é 40. Então, o valor de y encontrado é 10. Tá? Então, se a gente for substituir aqui, né, 10 mais 40 vai dar 50. Se você substituir também aqui, 40 aqui vezes 0,5 vai dar 10. O quinto problema diz: o preço de uma caneta é o dobro do preço de uma lapiseira. E duas canetas mais uma lapiseira juntas custam R$30. Qual o preço da caneta e da lapiseira? Bem, como eu não sei o valor da caneta e nem da lapiseira, eu coloquei X para a caneta e Y para a lapiseira. A primeira informação, ele fala que o preço da caneta é o dobro do preço da lapiseira. Então, a equação que vai representar essa informação aqui é X igual a 2Y, né? Porque a caneta é o dobro da lapiseira. A segunda informação, ele diz: duas canetas mais uma lapiseira juntas, ou seja, somadas, dá um total de 30. Essa é a informação da segunda equação. Então, vai ficar 2x mais y é igual a 30. Olha, duas canetas, 2x, mais uma lapiseira é igual a 30. Agora, vamos resolver isso aqui. Esse sistema aqui eu vou fazer pelo método da substituição novamente, porque eu estou dizendo, né, que x é igual a 2y. Então, na segunda equação, eu vou jogar onde tiver x, eu vou jogar 2y. Então, ficou assim, né? 2 vezes 2y mais y é igual a 30. Porque o x é 2y. Eu coloquei entre parênteses para vocês entenderem que eu tirei o x e coloquei o 2y. Resolvendo essa equação aqui, multiplicando isso aqui, né, vai dar 4y, somado com 1y, vai dar 5y, 5y é igual a 30, passando 5 para o outro lado, dividindo, y vai ser igual a 6, ou seja, o preço da lapiseira vai ser 6. Agora, a gente vai achar o preço da caneta, substituindo ou na primeira ou na segunda. Eu vou substituir na primeira, porque está a forma mais fácil de se fazer. Como x é igual a 2 vezes y e y é igual a 6, 2 vezes 6, 12. Então, a resposta do preço da caneta é 12. Se você substituir esses dois valores nessa aqui ou nessa aqui, vai dar o mesmo resultado. O sexto problema diz: um copo cheio de água pesa 325 gramas. Se jogarmos a metade da água fora, o seu peso cai para 180 gramas. O peso do copo vazio é... Bem... o copo cheio, né? Quando ele diz o copo cheio, eu tenho o copo mais a água.
né? Eu não sei o peso do copo nem o peso da água, então eu vou estipular duas letras para cada um. Então, o copo vai ser X e a água vai ser Y. A primeira informação é: o copo cheio, né, de água pesa 325. O que é o copo cheio? É o copo mais a água. Esses dois somados vai dar 325. Então, X mais Y é igual a 325, porque os dois juntos dá 325. A segunda informação, ele fala que ele joga a metade da água fora. Como a água a gente representou por Y, a metade de Y vai ser Y sobre 2, ou 0,5Y. Então, a segunda equação vai ficar o copo, né, mais a metade da água é igual a 180. Então, nós temos essas duas equações para encontrar o valor de X e de Y. Bem, eu vou fazer pelo método da substituição. Eu vou colocar o X em evidência, ou seja, eu vou passar o Y que está desse lado para o outro lado, para depois eu pegar essa informação e jogar na segunda equação. Então, na primeira equação, quando a gente joga o Y para o outro lado, vai ficar assim, ó, X é igual a 325 menos Y. Agora, a gente vai pegar, né, esse 325 menos Y e vai substituir aqui, aonde tem esse X aqui na segunda equação. Gente, quando a gente usa a primeira equação para colocar uma letra em evidência, o resultado disso, vou ter que substituir na segunda equação, não vai substituir na primeira novamente, não, tá? Você escolhe uma para fazer a letra em evidência e depois, na outra, você substitui. Então, ficou dessa forma aqui, ó. O X, né, ficou 325 menos Y, mais Y sobre 2 é igual a 180. Eu vou arrumar isso aqui, ou seja, eu vou botar a letra de um lado e número do outro, tá? Porque aqui a gente vai ter que achar o MMC. Eu joguei 325 para o outro lado, ele ficou negativo. Agora, a gente vai fazer essa diminuição aqui para ver o resultado. Então, ficou desse jeito aqui, menos Y mais Y sobre 2 é igual a menos 145, né? Porque o 325 ele é maior, né? Diminui e mantém o sinal do número maior. Agora, a gente vai tirar o MMC. De 1 e 2 vai ser 2. Então, tirando o MMC, né? Aqui vai ficar 2, então vai ficar menos 2Y, aqui 1, mais Y. Fazendo duas vezes menos 145 vai dar menos 290. Agora eu vou fazer a subtração e vou achar o valor de Y. Menos Y menos 290, multiplicando por menos 1, Y vai dar 290. Agora eu vou pegar ou a primeira ou a segunda equação para substituir o Y, né? Que nós achamos, que acabamos de achar que é 290, para poder achar o X. Então, ficou dessa forma aqui, X mais 290 é igual a 325. Agora, a gente vai jogar o 290 para o outro lado e achar o valor de X. Fazendo essa diminuição aqui, X é igual a 35. Então, a gente achou, né, 290 para a quantidade de água e 35 para o peso do copo, né? Fazendo essa soma aqui, ó, vai dar o resultado total de 325. A sexta questão, ele diz, somando-se 2/3 de um número x com 3/5 do número de y, obtém-se 84. Se o número x é a metade do número y, então a diferença de y menos x é igual a... Então, nós temos duas informações aqui, né? A soma de 2/3 de x com 3/5 de y é igual a 84, e a outra informação é que x é a metade do y. Bem, a primeira informação, 2/3 de x, como é que vai ficar 2/3 de x e 3/5 de y? 2/3 de x e 3/5 de y é a mesma coisa que eu pegar essa fração e multiplicar por x, e essa multiplicar por y. Então, fazendo a multiplicação aqui, né, 2 vezes x, né, vai dar 2x sobre 3, porque é como se tivesse um 1 aqui, fazendo a multiplicação 3 vezes 1 vai dar 3, e aqui 3 vezes y vai dar 3y. Então, ficou 2x sobre 3 e 3y sobre 5. Agora, a gente vai montar a primeira equação, que ele fala que a soma desses dois é igual a 84. Então, ficou dessa forma aqui.
Essa é a primeira equação. A segunda equação, vamos pegar a segunda informação. O número de x é a metade do número de y. Então, tá aqui, x é igual a y sobre 2. Então, a gente tem essas duas equações aqui para encontrar o valor de x e de y. Como a gente tem fração aqui, eu vou escolher a segunda equação para colocar o y em evidência. Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou botar o 1 embaixo do x e vou fazer a multiplicação cruzada, tá, gente? Quando a gente tem um sinal de igual, a gente pode fazer a multiplicação cruzada, tá? Então, y vezes 1 vai dar y e x vezes 2 vai dar 2x. Então, agora, a segunda equação se transformou nessa aqui. Y é igual a 2x. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa informação aqui e vou jogar aonde tiver o y na primeira equação. Então, eu vou jogar aqui. O 2x vai ficar aqui. Então, ficou desse jeito aqui, né? É 2x sobre 3, e como era 3y, e y agora é 2x, 3 vezes 2y. Coloquei entre parênteses para vocês identificarem, né, que eu estou substituindo o y por 2x. Então, no caso aqui ficou 6x, né? Então, a gente tem uma equação, né, onde tem o denominador 3 e 5, a gente vai encontrar o MMC de 3 e 5 e aplicar o MMC nessa equação. O MMC de 3 e 5 é 15. Então, fazendo a multiplicação dos números que nós encontramos embaixo, né, 2 vezes 2x vai dar 10x, 3 vezes 6x vai dar 18x, e 84 vezes 15 vai dar 1.260. Agora, eu vou somar o x e vou encontrar o valor dele. Então, somando 28 aqui, né, passando 28 para o outro lado, fazendo essa divisão aqui, vai dar 45. Então, o valor de x é 45. Agora, eu vou pegar ou a primeira ou a segunda equação para substituir o valor de x encontrado para a gente determinar o valor de y. No caso, eu vou pegar essa segunda equação aqui, que está mais fácil da gente encontrar o y do que nessa aqui, porque essa aqui tem fração. Então, eu vou pegar essa aqui. Então, basta substituir 45, né, aqui. Então, vai ficar y é igual a 2 vezes 45 e y é igual a 90. Então, os valores de x e de y encontrados foram esses aqui. Se você substituir aqui, né, o valor de x por 45, você vai achar 90 e vice-versa. E se você fizer aqui também, você vai achar esse mesmo resultado. Bem, mas ele quer, o que ele quer, né? Ele quer a diferença de y menos x. Ou seja, 90, né, menos 45. 90 menos 45 dá 45. Resposta D de dado. Aqui, a sexta questão, nós achamos, né, para o copo vazio, né, ou seja, o valor encontrado de x, 35. Então, a resposta é a letra C, que eu esqueci de colocar aqui para vocês, tá, gente? Bem, gente, então essa foi a nossa aula de problemas envolvendo sistema de equação do primeiro grau. Espero que vocês tenham tirado todas as suas dúvidas. Caso ainda continue com dúvida, pode deixar um comentário que eu vou responder. Quem gostou pode curtir, né? Quem quiser se inscrever no meu canal para receber mais informações, né, de matemática básica, eu agradeço. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.